propuseram a identificar o impacto da atividade física na saúde psicológica, comparando dois diferentes momentos, antes e depois do Covid-19. Então, o objetivo do estudo foi examinar exatamente o que as mudanças de comportamento no que se refere ao cotidiano de atividade física com as pessoas estaria impactando na prática de atividades físicas, exercícios físicos, de uma forma geral, na saúde psicológica. Então, o foco é nos aspectos de saúde psicológica dessa amostra. Pelo que eu pude perceber, eles fazem anteriormente, no início do trabalho, obviamente, toda uma descrição da questão das consequências da pandemia, né? Questão da quarentena. Na verdade, a Itália foi uma das primeiramente atingidas com quantidade de mortes, com a disseminação, até porque esse é um outro dado que o artigo também oferece: a média de idade de 61% da população contaminada pelo coronavírus na Itália foi de 81 anos. Então, a Itália é um país velho, né, no que diz respeito à média da sua população, e acho que por isso que naquele primeiro momento, ali nos meses de março e abril, a crise realmente pegou lá o pessoal na Itália. Se vocês se recordam, a disseminação foi muito rápida e chegou ao pico muito rápido, mas me parece que o lockdown deles, que é aquele bloqueio total de circulação, de restrição de movimentação, parece que surgiu um efeito positivo, adequado, e eles até conseguiram controlar. É um dos primeiros países também que voltou ao mais próximo da normalidade, né? O trabalho pegou indivíduos de 20 diferentes regiões da Itália. O trabalho descreve as 20 regiões que esses 2.974 sujeitos faziam parte. Então, foi uma amostra realmente nacional da Itália, dos quais só 2.524 indivíduos foram elegíveis para o estudo. Obviamente, eles devem ter tirado alguns aí em função de não atender os critérios de elegibilidade para o estudo, que ele não descreve minuciosamente quais seriam esses critérios. Eles utilizaram o gasto energético total por semana como indicador de nível de atividade física e fizeram isso utilizando o IPAC curto. Ou eles chamam de IPAC adaptado, na verdade. IPAC adaptado, o que, pela leitura que eu fiz do artigo, me parece o IPAC curto, onde eles consideraram a soma dos valores de caminhada e as atividades físicas moderadas e vigorosas, como critério para classificar os indivíduos quanto à atividade física, e utilizaram o MET, equivalente metabólico, em minutos por semana, para determinar o nível de atividade física dessa amostra. E para determinar a condição de saúde psicológica, eles utilizaram um outro questionário que mede o índice de bem-estar geral psicológico. É um questionário específico da área da psicologia, que ele fornece uma série de informações de caráter psicológico, tanto esse fator mais geral, índice de bem-estar geral psicológico, como o estado geral de saúde e outros 6 diferentes indicadores de saúde psicológica: ansiedade, depressão, percepção de bem-estar de saúde, vitalidade, são alguns. Depois, no questionário, eu explico com mais calma esses
diferentes critérios. Os dados foram coletados durante o mês de abril, né, do dia 1º ao dia 30 de abril. Então, portanto, eles conseguiram coletar os dados de quarentena, especificamente, e os dados anteriores à quarentena foi a partir de um questionário respondido recordatoriamente, né? Foi um recordatório da atividade física, então, que eles faziam antes da pandemia. Eles tiveram, isso tudo foi respondido online, através do Google Form. Eles enviaram para toda essa população através da internet. Então, por isso, talvez, essa queda dos 2.974 para 2.524, obviamente, eles excluíram aqueles que tinham perguntas inadequadas, exageradas. A gente que aplicou IPAC sabe que, às vezes, a somatória de um dia chega a 48 horas, né? Muito provavelmente isso fez com que tivesse essa queda dos sujeitos iniciais para os que efetivamente foram elegíveis para o estudo. Bem, eles avaliaram diversas análises estatísticas, principalmente Kruskal-Halley, a análise de variância, para verificar o quanto comparar as diferentes amostras, o quanto variou do pré para o pós. Então, utilizaram as análises clássicas de estatística. Nessa primeira tabela, como vocês podem perceber, a atividade física antes, né, essa primeira tabela aqui mostra, essa primeira coluna, né, as duas primeiras colunas, em valores em N, número de sujeitos, e aqui o percentual desses sujeitos que tiveram alteração, o número de indivíduos em cada um desses níveis. Baixo nível de atividade física, nível de atividade física moderado e alto nível de atividade física. E essas duas colunas também em número total e percentual durante a quarentena. Então, do período antes da quarentena para o período de quarentena, vocês reparem nessa primeira linha que houve um aumento do número de indivíduos classificados com baixo nível de atividade física. Tá? Um incremento aqui na ordem de 35%, né? Dos 23 para os 39, 35% de aumento de indivíduos que se enquadravam com atividade física baixa ou atividade física leve. Podemos classificar também como atividade física leve. Já os indivíduos que estavam envolvidos com atividade física moderada e alta atividade física, né, que no período anterior tinham esses valores, decaíram. Houve um decréscimo do percentual de indivíduos que se envolviam com práticas de atividade física moderada e alta, né? O que já indica, no geral, um declínio da atividade física, principalmente moderada e vigorosa, da população de uma forma geral. Então, isso aqui é o total de participantes. Isso fica mais claro olhando aqui nesses gráficos abaixo, né? Aqui o total de toda a população, né, em termos de gasto calórico. Aqui a atividade vigorosa, a moderada foi a que teve menor diferença, apesar de ser ainda uma diferença significativa, e a caminhada, já que o IPAC nos permite discriminar esses diferentes níveis, né, o moderado e vigoroso da caminhada, também teve um declínio, o que é óbvio de se esperar numa condição de lockdown, né, de restrição da mobilidade. Aqui, o declínio por diferentes níveis de atividade, atividade alta, atividade física, atividade moderada e baixa atividade. Então, um aumento apenas nas
atividades mais leves, e aqui a somatória, né, da atividade moderada, vigorosa, e só o aumento da atividade leve. Aqui o geral de toda a população. Esse gráfico, o A mostra a diferença do masculino com o feminino. Então, o feminino mostrou menor diferença entre o período pré e durante a quarentena, enquanto os homens apresentaram uma maior diferença, ou seja, um declínio maior das atividades físicas masculinas do que as atividades femininas. Já vou adiantando a questão da discussão. Eles explicam que essa diferença ela se dá pelo fato dos homens estarem mais envolvidos com atividades físicas e esportivas de caráter social e de caráter competitivo, o que no período da quarentena praticamente foi impossível de se praticar, enquanto as mulheres que tiveram também essas atividades reduzidas, mas se mantinham com um maior envolvimento de atividades domésticas. Muito provavelmente isso explica o menor declínio das mulheres do que dos homens. Aqui o total, né, do declínio de homens e mulheres, independente do pós, mas o declínio foi bem significativo. Essa diferença aqui foi em torno de 27% de diferença, que mostra que houve um impacto realmente da quarentena na diminuição da atividade física. O gráfico C, eles separaram por faixa etária, né? Até 21 anos seriam jovens, entre 21 e 40 anos o adulto jovem, entre 40 e 60 anos, eles chamam de adulto maduro, e acima de 60 anos, os idosos. Tá? Todos eles tiveram declínio da prática de envolvimento com atividade física do período pré para o período da própria quarentena. Porém, a dimensão dessa diferença não teve diferença estatisticamente significativa, né? Tanto para os mais jovens, quanto para o adulto jovem, quanto para o adulto maduro, quanto para o idoso, né? Em cerca aí de 900, né? Entre 900 e 800 METs minuto por semana, foi o declínio, não houve diferença significativa em função das diferentes faixas etárias. Esse é o gráfico essa é a tabela que procura relacionar as diferentes escalas de estado psicológico, como eu já antecipei lá na metodologia, essa score de condição psicológica geral, também discrimina por diferentes aspectos psicológicos. Nós temos nessa primeira coluna somente a variável ansiedade, a depressão, bem-estar positivo, quer dizer, o indivíduo reportar uma condição de bem-estar positiva, autocontrole, a saúde geral e a vitalidade. E aqui o score total dessa condição psicológica de saúde geral, como o mais importante que eles mediram, que aqui mostra a somatória, né, da pontuação de todos esses indivíduos. Eles tinham uma pontuação que variava de 1 a 70, desculpa, de 1 a 100, de 1 a 100, e quanto mais alta aqui, maior o valor da variável. Por exemplo, aqui nós estamos falando do score total, né? Então, o score total dos homens foi mais alto do que o das mulheres, o que representa
que a condição dos homens aqui não sofreu tanto abalo quanto das mulheres. O abalo aqui foi um pouco maior, por isso um score da percepção total de saúde inferior à questão dos homens. Então, esse dado aqui mostra que o impacto da condição do isolamento, da quarentena, foi maior nas mulheres do que nos homens. E também na discussão, ele faz toda uma explicação tentando justificar apesar dos homens terem caído mais a atividade física e as mulheres serem mais impactadas, em função de que a restrição do homem de sair de casa, de se encontrar com os amigos, de fazer as atividades de caráter social e competitivo, não foi tão impactante assim quanto das mulheres de não saírem de casa. Talvez isso, com certeza, isso deve ter comprometido muito mais as mulheres. No caso aqui das faixas etárias, a faixa etária que apresentou o menor score, portanto, a menor percepção da condição de saúde psicológica foram os idosos, as pessoas acima de 60 anos, por isso o score mais baixo, enquanto os mais jovens, né, até 21 anos, tiveram o score mais alto dessa percepção. Percebam que as demais não teve grandes diferenças, não é? Diferenças muito sutis aqui nas demais, considera-se como relevante mesmo só o score psicológico geral desses indivíduos. No que se refere à questão da atividade física, durante o período da quarentena, nós também observamos aqui uma condição mais positiva dessa percepção de saúde para os indivíduos que tiveram a atividade física mais alta, mais intensa, né? Então, essa evidência aqui permite extrapolar para a conclusão de que foi exatamente o maior nível de atividade física que proporcionou essa melhor percepção da condição geral de saúde psicológica, né? Então, quem diminuiu a atividade física mais leve, né, teve menor envolvimento com prática de atividade física, foram os indivíduos que apresentaram, então, o menor score dessa percepção. Esse gráfico de dispersão, confesso a vocês que é um pouco complicado de entender, porque ele tem uma escala de 0 a 150, sendo que a vertical nós temos o gasto calórico semanal total, e essa escala é a de score geral psicológico de saúde, né? Então, a maioria das pessoas se concentram aqui numa condição intermediária, aqui com um leve incremento, uma leve concentração dos indivíduos aqui próximo ao 150, né? Mas a dispersão é bem grande, né? A maior concentração das mulheres na questão mediana, dos homens numa condição mediana, das mulheres um pouco mais disperso esses dados, assim como uma concentração maior entre os adultos jovens e os indivíduos que tiveram maior envolvimento com práticas de atividade física, um gasto calórico energético mais alto. Isso fica mais fácil entender lendo a discussão, onde ele faz todas aquelas justificativas e busca uma série de artigos que comprovam que a atividade física, em outros estudos, sempre mostrou associação positiva com vários aspectos da questão psicológica, a ansiedade, a depressão, a vitalidade, sem dúvida, tudo isso está muito relacionado com prática de atividades físicas de uma forma geral. Portanto, os autores concluem que uma redução significativa do gasto energético total semanal em todas as atividades, em todas as faixas etárias, sobretudo nos homens, né, também indicou uma redução negativa
da percepção de bem-estar psicológico desses homens. Então, de fato, a atividade física parece ter um impacto profundo, positivo sobre os aspectos psicológicos. Se lembrarmos que aqueles que se envolveram mais com as atividades vigorosas tiveram melhor percepção da boa condição de saúde, e eles indicam, inclusive, que isso melhora a autoestima, o poder de resiliência ao estresse, que a própria condição de quarentena leva os indivíduos, reduzindo a depressão e a ansiedade. Eles apontam que a relevância desse estudo indica a importância na manutenção de uma atividade física regular como estratégia preventiva para problemas tanto físicos quanto de saúde mental durante esse período de quarentena, que ele cita lá como descanso forçado, né? Como que estamos submetidos nessa momento de pandemia. E a frase que eles literalmente colocam no final do trabalho é que, então, para que a gente tenha uma melhor condição de saúde, sobretudo a saúde psicológica, nesse momento de quarentena, é permanecer-se ativo para se sentir melhor.